Como funciona o acesso aos medicamentos derivados da cannabis no Brasil? Como ter acesso a esse tratamento que vem sendo tão falado, que vem ajudando tantas pessoas e que ainda tem, vamos dizer, alguns detalhes aqui para a gente poder dar um acesso, para que profissionais possam entender como dar esse acesso aos pacientes e que os pacientes busquem ali o tratamento que seja mais interessante. Eu sou o Dr. Luiz Felipe Abdala Soares, sou médico e estou há 5 anos trabalhando com a medicina canabinoide. Temos uma clínica dedicada a atendimentos para fazer esse tratamento para pessoas que buscam essa alternativa terapêutica para cuidar da sua saúde. Então, hoje eu vou explicar um pouquinho aqui como que funciona o acesso ao tratamento, o acesso aos medicamentos e, claro, ao tratamento derivado da cannabis. Então, vamos lá começar mais uma aula aqui, compartilhar um pouco desse conhecimento que, né, a gente vem adquirindo, que tem os seus caminhos, que tem os seus detalhes e que muitas vezes aí as pessoas ainda podem ter dificuldades. Eu mesmo fui buscar esse tema, né, pesquisar no YouTube, pesquisar aí nas plataformas e não consegui encontrar muita informação clara de como que isso pode funcionar. Então eu resolvi fazer esse vídeo para mostrar. Esse aqui é um processo que é básico para a gente ter acesso a esse tratamento. Claro que a gente precisa falar sobre os efeitos terapêuticos da cannabis, sobre as características farmacodinâmicas, farmacocinéticas, sobre interações medicamentosas, sobre doenças que esse tratamento vai ser utilizado, mas se a gente não sabe como dar acesso ao tratamento, a gente não consegue sair da teoria, a gente não consegue colocar tudo isso em prática. Então, vamos lá falar um pouquinho sobre isso. A gente vai falar desse acesso no Brasil e a gente vai falar aqui sobre a cannabis, vamos dizer assim, medicinal, né? Não que nenhuma cannabis, né, que alguma cannabis não seja medicinal, né? Toda a cannabis, que é o nome científico da maconha medicina, da maconha como utilizada, o nome científico é cannabis, e a gente sabe que a gente faz de um uso diferente do uso fumado, com altas doses de THC, com o objetivo de ter efeito entorpecente, mas que também terá efeito medicinal, mas o nosso objetivo aqui é puramente controle de doenças, controle de sintomas e aumentar a qualidade de vida, certo? Então, vamos partir aqui desse ponto que a gente vai estar falando desse acesso aqui à cannabis medicinal. Então, antes de eu falar de todas as formas de acesso disponíveis hoje no Brasil, das possibilidades de acesso, é importante que a gente saiba sobre os próprios medicamentos derivados da cannabis. Então, ao que nós vamos ter acesso? Quais são esses medicamentos? Então, vamos começar aqui explicando. Vou apagar aqui rapidamente essa parte, para a gente explicar, então, primeiramente, né, como que funcionam os medicamentos derivados da cannabis, quais são eles, quais são as diferenças entre eles, então, quais são os produtos, né, que estão disponíveis aqui no nosso país. E vamos, então, colocar aqui medicamentos derivados da cannabis. Então, o que é mais conhecido, né, que é mais utilizado, e que realmente é a forma mais interessante da gente utilizar esses medicamentos, utilizar essa planta para efeitos medicinais, são os extratos, também conhecidos como óleos de cannabis ou de CBD, ou enfim, o que muita gente conhece com esse nome, né, que são os extratos, que também são conhecidos como óleos de CBD. Então, essa é a forma mais comum que a gente tem. E existem, pessoal, outras formas, outras apresentações, tá legal, da cannabis, que são ela em cápsulas. Sim, a gente já tem a opção de fazer a cannabis em cápsulas, em gummies, que também são muito conhecidos. E aqui eu deixo só uma observação: se a gente estiver utilizando esses gummies para crianças ou para idosos, principalmente se forem gummies que contenham THC, seja mesmo em baixas doses, precisa ter muito cuidado e separar essas gummies para que essas pessoas, idosos com distúrbios cognitivos ou crianças, não achem que são balas
e que são, na verdade, medicações. São feitas em gummies para facilitar a adesão ao tratamento. Mas isso também pode gerar um confundimento e aquela criança, então, pegar um pacote ali de balinha e comer um monte. Então, precisa estar atento com relação a isso, com o uso das gummies, mas elas são muito interessantes quando existe uma recusa importante do uso de cápsulas, de extratos ou de outras apresentações. Temos outras apresentações, tópico, em forma de creme, em forma de pomadas. Já temos, inclusive, a apresentação em supositórios. Tá legal? Existem outras apresentações, mas que não estão, vamos dizer assim, regulamentadas totalmente, que são, por exemplo, lubrificantes, que seriam aqui com baixíssimo risco de qualquer efeito ali, vamos dizer, sistêmico, mas ainda não tem isso daqui totalmente regulamentado pela Anvisa, e além dos lubrificantes, a cannabis in natura, que também ainda está em processo de regulamentação pela Anvisa. Algumas associações, a gente vai falar aqui mais para frente, tem essa possibilidade da comercialização da cannabis in natura, mas isso não é uma possibilidade de importação. Então, botei aqui algumas outras possibilidades, a gente não vai ficar muito falando das opções terapêuticas, né, de produtos disponíveis, mas é só para a gente poder diferenciar e começar a explicar, né, cada uma dessas formas de acesso vão ter, né, algumas dessas possibilidades. Pode ser um importado que tenha cápsulas, uma associação que tenha extratos e tenha pomada, né? Eu tenho um supositório de uma opção de um extrato de uma marca importada. Então, eu tenho esses produtos que podem ser utilizados, que eu vou ter ali as diversas formas de acesso. Só para complementar, é importante que a gente entenda a diferença principal, vamos dizer assim, desses produtos. Aqui, a gente vai separar os produtos derivados da cannabis. Eu vou focar aqui nos extratos, em extratos full spectrum, extratos broad spectrum, full spectrum. É um termo em inglês, pessoal, que é muito utilizado e que se padronizou dessa forma. Basicamente, full spectrum significa espectro completo e broad spectrum, um espectro amplo. Um espectro amplo. O que significa isso? A principal diferença aqui é esses extratos que são fitoterápicos, ou seja, contém o fitocomplexo da planta. Então, a gente vai ter aqui, né, vou botar um pouquinho mais para cá, a gente vai ter aqui canabinoides. A gente vai ter aqui terpenos. E a gente vai ter aqui flavonoides. Dá um exemplo. Canabinoides, canabidiol, canabigerol, tetraidrocannabinol, tetraidrocanabivarina, canabicromeno. Dá um exemplo de terpeno, mirceno, limoleno, alfa-mirceno, diversas opções. Dá um exemplo de canabinoides, inclusive específicos da cannabis. Canabiflavina 1, canabiflavina A, canabiflavina B, canabiflavina C. Então, existem os flavonoides, os terpenos, e que estão juntos nesse fitoterápico, e a gente chama isso daqui de fitocomplexo. Complexo, tá legal? Então, esse fitocomplexo vai estar interagindo, gerando um efeito que a gente conhece como entourage. Isso aqui é específico da cannabis? Não, pessoal. Isso aqui é dos fitoterápicos, das plantas medicinais, da terapia com fitoterápicos. Ela funciona dessa forma. O fitocomplexo, ele interage entre si, trazendo efeitos potencialmente mais benéficos e menos efeitos colaterais do que uma substância em isolado, que a gente já vai falar dela também. Então, só para não me estender muito nessa parte, que a gente ainda vai falar do acesso, mas só para que a gente entenda o que a gente está tendo acesso. Então, a gente vai ter acesso a extratos full spectrum, que contém THC, não significa que é rico em THC. Ele pode conter menos de 0,2% de THC, até concentrações de 30 mg por ml de THC, como, por exemplo, a gente tem acesso em alguns laboratórios, associações.
Então, ele vai conter o THC, ou seja, ele é um espectro completo. No broad spectrum, a única diferença é que ele vai ter ainda essas substâncias todas, mas ele não vai ter THC. Ou ele vai ser já plantado com um hemp, né, com essa quantidade de THC zerada, ou vai ser laboratorialmente ali isolado esse THC e vai continuar com os outros canabinoides, terpenos e flavonoides, mas não vai ter o THC para pessoas que são potencialmente sensíveis, o que é um número muito reduzido de pacientes que não vão poder fazer nem 0,2% de THC, que é o que tem na grande maioria dos extratos full spectrum ricos em CBD. Tá legal, pessoal? Então, o broad spectrum, ele nunca vai ter o THC. O full spectrum, ele pode ter pouquíssimo THC ou pode ter doses altas também de THC, dependendo da indicação, dependendo do quadro. E eu vou ter aqui uma outra possibilidade, que são os isolados. Tá legal? Os isolados, que podem ser tanto isolados fito, quando podem ser isolados sintéticos. Tá legal? Então, por exemplo, existem medicamentos que são CBD isolados. Existem medicamentos que são CBD mais THC isolados, mas são os fitocannabinoides. E existem medicamentos que são, por exemplo, Nabilone, CBD sintético, THC sintético, CBD sintético, que são medicamentos que são produzidos em laboratório com estrutura semelhante aos fitocannabinoides, mas que são feitos em laboratório, são sintetizados em laboratório. Então, o isolado ele pode ter essas duas características. Então, essa é a característica dos produtos que a gente tem. Pessoal, mais uma vez, eu não estou falando aqui, né, essa não é uma aula dedicada a isso, vamos gravar um outro vídeo com mais detalhes, né, qual a diferença, então, dentro do full spectrum, dos extratos que eu tenho com a disponibilidade do full spectrum, qual a diferença entre concentração, dosagem, principal fitocannabinoide, quantidade de gotas por ml, qual o veículo que está presente, quais são os terpenos que estão ali associados ao canabidiol, tem pouco THC, tem muito, é combinado canabidiol com canabigerol, isso a gente vai falar num outro momento. Mas, para a gente saber o que a gente está tendo acesso a, eu precisava trazer essa informação dos produtos para que vocês tenham, então, mais, vamos dizer, entendimento do que a gente está falando por aqui, do que a gente vai ter acesso. Então, para cada uma dessas opções, a gente vai ter diferentes formas de laboratórios produzindo cada um deles e comercializando cada um deles. Então, deixa eu apagar aqui para a gente ter um pouquinho mais de espaço. E agora a gente vai começar a falar propriamente dito sobre o acesso, né? Então, como que eu vou ter acesso a esses extratos? Como que eu vou ter acesso às cápsulas, às gummies, à pomada? De onde vem isso? Onde que eu tenho que orientar o paciente, mandar ele? Onde que o paciente tem que falar, com quem ele vai falar, para quem ele vai mandar mensagem, onde compra? Então, vamos entender isso aqui direitinho, pessoal. Como que funciona, então, esse acesso? Eu costumo dizer que a gente tem agora, na verdade, tinha 4, agora nós temos 5 opções. 5 opções de acesso. Então, temos 5 opções de acesso. Temos aqui as associações. Associações. Temos os importados. Associações. Importados. Temos os medicamentos da farmácia. E agora nós temos, além do autocultivo, nós temos também a possibilidade, e eu vou colocar aqui farmácia, vou colocar aqui embaixo, dos medicamentos do SUS. Tá legal, que eu vou explicar também como que funciona. Então, sobre essas opções aqui que a gente tem. Então, eu tenho as associações produtoras de cannabis medicinal que funcionam num processo de liminar ou judicialização, ou seja,
pessoas, judicialização. Pessoas se juntam, pacientes se juntam com o intuito de fazer ali um plantio ou ter uma instituição sem fins lucrativos para fazer um tratamento. E hoje em dia nós temos diversas associações pelo Brasil, vou dar aqui alguns exemplos, né? A Abrace, a PEP, a Curacan, temos também a Santa Cannabis, uma que está se formando que é a Santa Caia. Enfim, pessoal, a gente tem diversas associações, algumas delas podem plantar, tem autorização para plantio, se eu não me engano, a Santa Cannabis também já está plantando, produzem o seu próprio medicamento, tem opções de extratos, cápsulas algumas vezes, pomadas, então tem diversas opções, diversas concentrações e uma característica, aqui geralmente a gente consegue ter acesso a medicamentos com maior quantidade de THC, caso a gente precise. Então, essa é a forma melhor da gente ter acesso a medicamentos com THC. E o que eu preciso fazer para direcionar o paciente para uma associação? Na grande maioria das vezes, ele vai precisar de uma prescrição e de um laudo médico para ser judicializado. Existe, muitas delas, uma taxa de associado a ser paga, uma anuidade, uma mensalidade que essas associações cobram e o paciente vai então comprar o medicamento junto a essa associação a partir do momento que ele é associado então a essa associação. Tá legal? Então, a gente vai direcionar, olha, você passa o contato da associação ou passa o próprio site, lá vai ter toda a indicação, né, a parte de cadastro desse paciente, contato para dúvidas, se ele tiver, ou até o próprio WhatsApp da associação para o paciente já falar direto e mandar a prescrição. É como uma farmácia, o pessoal tem que chegar lá com a prescrição e entregar, né, desse formato aqui vai ser online, vai ser por mensagem, por e-mail, pelo site, por cadastro, fazer todo o processo de compra e aguardar o envio da medicação na sua residência, que tem girado em torno ali de uns 10 dias para receber depois da compra da medicação. Então esse processo que antes era bem demorado, né, hoje em dia ele está bem mais curto e também bem mais facilitado. Então não existe risco de o paciente ter que pausar o tratamento, como já aconteceu anos atrás. Então as associações são uma importante forma de acesso para esse paciente. Precisa de uma prescrição simples, um laudo médico simples, uma taxa de associação que muitas cobram, outras não, e a prescrição e a compra da medicação junto com essa associação. Tá legal? Então, a outra possibilidade que a gente tem são os importados. Esses importados, eles fazem parte de uma abertura, vamos dizer, de mercado que a própria Anvisa realizou para laboratórios que tenham produtos derivados da cannabis, que sejam de laboratórios importados, que tenham a sua análise toda, né, realizada com relação a isso, através de uma RDC, que se conhece como RDC 660, tá legal? Então, que autoriza aí, mediante, claro, o paciente pedindo uma solicitação de autorização para importação junto à Anvisa. Então, muitas marcas, né, já fazem esse processo, auxiliam o paciente nesse processo e muitas vezes o paciente faz por conta própria. É muito simples, pessoal. Coloca ali no Gov.br ou no Google solicitação de autorização da Anvisa. Já vai abrir a página, é só seguir o passo a passo autoexplicativo para fazer essa autorização. E aí o paciente vai precisar da prescrição médica, claro, né, dos dados do medicamento. Então, é muito importante. Isso aqui talvez eu ainda não tenha falado. Cada marca, cada laboratório, cada associação vai ter uma característica com relação ao seu medicamento. Vão ter marcas que vão ter um certo diluente, uma forma de extração, um combinado entre os canabinoides, um combinado de terpenas, vão adicionar outros nutracêuticos junto ao extrato. Então, cada uma vai ter a sua característica. Além disso, existem formas de entrega, taxas de frete diferentes, tempos de importação diferentes. Tudo isso faz diferença ali na hora da gente prescrever o tratamento para esse paciente. Então, essa prescrição tem que estar especificada para aquela medicação em específico. Então, vou colocar aqui alguns exemplos que existem aí. Temos
Leaf, uma marca, temos Medicaia, outra marca, temos a Health Medis, se eu não me engano, Health Medis talvez já tenha passado aqui até para RDC 327, que a gente já vai falar. 327, Health Medis, temos CBD MD, temos a Bluebird. Estou falando só marcas aqui que eu utilizo, que eu confio, que eu sei que tem produtos ali, né, de qualidade. Temos a Lazarus também, bem frequente, tá legal, pessoal. Então, aqui não é para indicar nada, olha aqui, colocamos aqui várias associações, várias possibilidades de marca e a gente vai ficar entre elas aqui, rodando, para entender qual é a melhor opção. Poxa, tem um extrato aqui legal da CBD-MD para esse paciente, tenho aqui um extrato legal da Curacan com mais THC, não, eu tenho uma cápsula da Lazarus, que é interessante para esse paciente. Posso ter várias opções aqui, um extrato que é diluído em semente de cânhamo, que potencializa um efeito com seus ômegas, com ômega 3 e ômega 6, pode ser também uma interessante. Extratos com nanotecnologia, que podem ser interessantes. Então, veja só, temos várias opções. Aqui eu tenho que pagar uma taxa de associação muitas vezes. Aqui eu tenho que pagar muitas vezes um frete, que se eu não pago essa taxa de associação, talvez eu tenha que arcar com frete. Algumas associações isentam a taxa. Algumas marcas isentam o frete. Isso é interessante? Sim, facilita o paciente. Tempo de entrega é importante. Acesso ali aos diferentes... de repente aqui na associação tem uma pomada. Não é com toda marca de laboratório que eu tenho a possibilidade da pomada. Então, eu tenho que conhecer esse universo, tenho que conhecer as possíveis formas de acesso para eu trazer para aquele paciente a melhor opção para ele. Então, uma outra possibilidade que já existe, inclusive há muito tempo, pessoal, posso estar equivocado aqui com relação ao ano em específico, mas, se eu não me engano, ali em torno de 2010, a gente já tem ali uma medicação que é o Mevatil, utilizado para espasmos da esclerose múltipla, liberado nas farmácias, através de, claro, prescrição ali especial, prescrição controlada, que tem CBD, se eu não me engano, é 2,5 de miligramas por ml de CBD e 2,7 de THC. Então, já temos uma medicação há muito tempo na farmácia, mas agora a gente está trazendo aqui outras opções, né, marcas ali que estão trazendo, né, extratos no Nature, trazendo extratos ali Green Care. Então, só alguns exemplos aqui de marcas que já estão. Mais uma, Easy Labs, que a gente vai falar quando a gente falar aqui de SUS, Easy Labs, Prat, também é uma opção. Doutor Luiz, você, paciente que me acompanha aqui, vão dizer, você nunca indica uma medicação de farmácia, você sempre fica nas associações importados, né? Por que isso acontece? Pessoal, o que eu entendo, que a gente falou aqui um pouco atrás, é que quanto mais eu tiver a integridade da planta, na minha percepção, na minha experiência e no que os estudos mostram sobre o efeito entourage, o efeito comitiva do fitocomplexo, na minha percepção, é um tratamento mais interessante e menos custoso. Custo menor. Então, existe essa possibilidade aqui da farmácia, ela existe, ela é real e ela deve ser utilizada, com certeza. Porém, eu não tenho muito na minha prática. Aqui temos também extratos isolados, né? Por exemplo, da Prat, é um extrato isolado, né? E que eu não vejo muitas indicações de fazer, né? Existem profissionais que têm mais mão desse extrato, né? Desses medicamentos, não é o que eu tenho na minha prática. Se eu preciso de um extrato isolado, eu faço um broad, eu tiro o THC, que é o que, vamos dizer, poderia trazer algum problema ali naquele tratamento, dependendo da sensibilidade do paciente. Então, eu normalmente não uso extratos de farmácia, porque eles são muito purificados ou muito isolados e acaba tendo um custo também maior, tá legal? Mas é sim uma possibilidade. Aqui tem um detalhe que é necessário, vou colocar aqui para cima, receituário tipo B, azul, tá legal?
Então aqui tem essa característica e nos importados e nas associações receita comum. Receita simples, receita branca simples, comum, tá legal? Tanto para os importados quanto para as associações. Existe ainda uma possibilidade que é a do autocultivo. Então vão ter pessoas que vão querer plantar e produzir o seu próprio medicamento em casa, fazer ali o seu extrato, ou até fazer uso, né, fumado, que não é o prescrito, mas que o paciente pode fazer se ele assim achar interessante, ou vaporizado, mas teoricamente a gente vai indicar para esse paciente um uso que esteja dentro das características de uso médico, que ainda não tem esse uso fumado ou vaporizado nas possibilidades de formas de administração de substâncias médicas, tá legal? Mas a gente sabe, o uso fumado da cannabis é muito maior do que o uso por extrato, tem muito mais tempo, é muito mais conhecido, então não adianta a gente falar aqui que isso não existe, né, que é uma invenção, que é o que acontece no dia a dia. Então esse uso do autocultivo ele pode ser feito, ele vai precisar tanto de um laudo, quanto de uma prescrição, dizendo, né, por que ele vai precisar dessa medicação, e uma prescrição dizendo, olha, eu vou orientar aqui que ele faça uma medicação que tenha CBD, que tenha THC, para essa condição aqui que ele está apresentando. E aí, esse paciente vai ter que comprovar diversas questões judicialmente, ou seja, o custo que um tratamento desse aqui ia gerar para ele, né, ele tem conhecimento sobre botânica, ele sabe plantar, ele sabe fazer o processo de extração, fez o curso, então ele tem todas as possibilidades aí para ele fazer um autocultivo, ele entra com uma ação judicial e recebe o que a gente chama de HC, habeas corpus para cultivo. E aí só um detalhe aqui, pessoal, que, né, recentemente mudou com a decisão lá do STF, né, lá, se eu não me engano, foi em agosto, né, que agora autorizou 6 plantas, né, e algumas quantidades de gramas ali que podem ser portadas da cannabis ou da maconha, né, que o nome científico é cannabis, a gente não fala maconha porque pode variar esse nome e na medicina a gente vai sempre falar o nome científico. Então, o que acontece é que agora 6 plantas são permitidas. Então, essa pessoa ela não precisa mais desse HC para fazer esse plantio dessas 6 plantas. Existe uma diferença. Se eu tenho um HC, se esse paciente ele tem o habeas corpus, ele não vai ter nenhum problema. Aqui, ele pode até não sofrer uma sanção criminal, ou seja, ele pode não ser preso por aquilo ali, não estar cometendo um crime, mas ele ainda pode ter suas plantas recolhidas, sofrer ali uma sanção administrativa, alguma coisa nesse sentido que a gente não vai dar em detalhe por aqui. Mas o HC impede que isso aconteça. Então ele não vai ter nenhum problema, nem administrativo, nem nada. Então pode ainda ser interessante, mas talvez cada vez mais com essa autorização aqui do STF, isso não seja mais necessário. Tá legal? Então também uma possibilidade de acesso. E falando sobre a última aqui, que é o SUS, que é, né, a mais nova, vamos dizer assim, em abril, na verdade em maio isso foi ali decretado, na verdade ainda está bem restrito São Paulo, né, Rio de Janeiro começando um trabalho, mas principalmente aqui em São Paulo, com essa marca aqui, pessoal, com a Easy Labs, que foi ali quem, né, venceu ali a questão de licitação e tudo mais, e está produzindo essa medicação em território nacional e comercializando e fazendo fornecimento para o SUS. Então, já está disponível, porém, aí vem a notícia triste, né, que a gente só tem isso aqui disponível para 3 quadros, e que são quadros de epilepsias refratárias da infância. Tá legal? Então, síndrome de Lennox-Gastaut, síndrome de Dravet, esclerose tuberosa, que são condições graves ali da infância, que estão tendo essa indicação depois que já esgotadas as estratégias terapêuticas, a cannabis pode entrar aqui a partir de um preenchimento de um formulário, de um relatório como adjuvante, né, como uso compassivo, é o que diz toda essa estrutura aqui de SUS. Então, já é uma vitória? Sim. Temos muito a caminhar com relação a isso? Menor dúvida, pessoal. Então, precisa realmente aumentar o acesso, né, precisa aumentar a possibilidade dos produtos disponíveis, tá legal? Então, é muito importante que a gente, claro, siga batendo aqui nessa tecla, mas que a gente entenda que isso ainda está bem restrito, ainda está restrito a poucos locais, para poucos quadros de saúde, e
de uma forma ainda bem inicial, com extrato isolado da Easy Labs, né, desse laboratório, e que, como eu já falei aqui, extratos isolados a gente sabe que sim podem ajudar, mas que a gente tem alternativas muito mais interessantes, como os extratos Full e Broad Spectrum, como a gente falou lá no início aqui da nossa apresentação. Só para finalizar, aqui um último detalhe é que muitas vezes pessoas que estão em uso de medicamentos importados, de farmácia ou até de associações podem tentar judicializar o tratamento. Ou seja, as próprias associações muitas vezes já auxiliam esses pacientes no custeio do tratamento, e os importados, esse paciente pode entrar na justiça ou no SUS, né, ou para o próprio convênio de saúde, solicitando auxílio ao SUS e ao plano para fazer esse tratamento. Então, isso também é uma realidade, é algo que é um pouco mais complicado, vamos dizer assim, de fazer, né? Mas que vão ter pessoas que vão ter indicação, sim, de fazer esse processo de judicialização. Mas eu queria deixar, então, essa informação. Tem muita gente que ainda tem dúvidas sobre esse acesso. Estou deixando aqui um resumo aqui para vocês sobre como funciona, então, o acesso aos diferentes produtos que a gente também falou aqui nessa aula de cannabis medicinal. Então, eu fico por aqui nesse vídeo. Não esqueça de curtir, se inscrever aqui no canal, compartilhar com quem você achar que está precisando dessa informação, e a gente se vê na nossa próxima aula. Um forte abraço e fiquem com Deus.